Olá, alunos do primeiro período de administração, GTI, segundo período também, dos alunos que estão aí cursando matemática aplicada comigo. Vamos lá, hoje, como eu tinha combinado com vocês, nós vamos então iniciar um novo conteúdo, né? Nós vamos iniciar agora com a função exponencial, só que não tem como trabalhar com função exponencial sem antes revisar alguns conceitos de potenciação. Então nós vamos entender então os conceitos iniciais, situações iniciais da função exponencial, ou seja, da potenciação. Por que isso, Gutenberg? Por que não ir direto? Porque tem algumas questões que elas vão fazer necessárias em alguns momentos na hora da resolução dos exercícios e também para poder fazer com que todos os alunos, né, que estão matriculados no curso, aqueles que têm facilidade e aqueles que não têm tanta assim, consigam então desenvolver um bom trabalho mediante a explicação, tá certo? Vamos lá então, vamos para a função exponencial situações iniciais então. Então, primeiro, vamos revisar o que é a potenciação. Então, a potenciação ou exponenciação nada mais é do que a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, deixa eu gravar aqui, isso. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Certo? Então a gente vai usar a potenciação quando esse mesmo número é multiplicado muitas vezes por ele mesmo. Então vamos lá, até trouxe um exemplo aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 à quarta. O que eu fiz com isso aqui? Eu fiz o processo de potenciação, eu coloquei aqui um expoente. E aí o que eu fiz aqui? Esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 2 é a mesma coisa que 16, assim como o 2 à quarta é 16 também, porque 2 à quarta nada mais é do que o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Isso é o processo de potenciação. Então aqui nós temos, né, a base. Quem que é o número? Quem é a base? A base é o número que se repete, tá aqui, é o 2. Não é isso? Beleza. Quem que é o meu expoente? O número de fatores iguais, ou seja, a quantidade de vezes que esse número está se repetindo. Que está aqui em cima, que é o expoente, é o 4. É o número que a gente eleva, tá? A gente costuma muito falar assim, é o número que está elevado, né? Esse é o expoente. E quem que é a potência? Potência é o resultado da operação. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16, assim como 2 à quarta é 16. Ou seja, 16 é a minha potência, tá certo? Então, essa daí é o conceito de potenciação. Aí nós temos outros exemplos aí, né? Coloquei alguns exemplos aí pra vocês. Então, temos 5 à quarta, quer dizer que eu tenho 5 à base. 4 significa a quantidade de vezes que esse número 5, essa base, está sendo multiplicada por ele mesmo. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 625. Notem que eu tenho a base, eu tenho o expoente e eu tenho a potência, que é o resultado. Então, eu tenho o 4 ao cubo, né, que é a quantidade de vezes que o 4 vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, 4 vezes o 4 vezes o 4 é 64. E o 3 ao cubo também, a mesma coisa. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. São alguns exemplos para vocês aí, tá bom? Vamos para a próxima. Então, nós temos as propriedades da potenciação. Isso que é muito interessante de entender, até porque a gente vai usar em alguns momentos, tá? Até para ficar mais fácil para vocês mesmos resolverem alguns exercícios, tá? Que não tem necessidade de quebrar a cabeça. Então, vamos lá. Toda potência com o expoente, o número está elevado, né? For igual a zero, o resultado será 1. Por exemplo, 5 elevado a zero é igual a 1. 8 elevado a zero é igual a 1. 100 elevado a zero é igual a 1. Tá? Todo número elevado ou com o expoente, né, zero é igual a 1. Toda potência com o expoente igual a 1, o resultado será a própria base, por exemplo, né, que eu coloquei aqui. Então, 8 elevado a 1 é igual a 8. Então, todo número que estiver elevado a 1 com o expoente 1 vai ser ele mesmo. Tá certo? Então, quando a base for negativa, e o expoente um número ímpar, o resultado será também negativo. Ou seja, menos 3
ao cubo é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. É igual a menos 27. Por que menos 27, Gutenberg? Então, toda vez que eu tiver uma base negativa e eu tiver um expoente ímpar, eu já posso saber que o meu resultado vai dar negativo. Porque se eu fizer menos com menos, é mais. Mais vezes o menos dá menos, tá certo? Isso é um número ímpar. Então, eu tenho que lembrar desse processo aqui. Então, ó, próximo. Quando a base for negativa, ó, esse aqui já é o contrário. Quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Então, eu tenho aqui um expoente negativo, certo? Desculpa, eu tenho uma base negativa e eu tenho um expoente par, certo? Então, ele vai ficar positivo. Por que, Gutenberg? Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, é simples. Tem uma base negativa elevado a um expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Tem uma base negativa elevado a um número par, com expoente par, o resultado vai dar, ou a potência vai dar, positiva. Próximo. Quando o expoente for negativo, ó, quando o expoente agora, não estou falando das bases negativas, o expoente, inverte-se a base e muda o sinal do expoente para positivo. Como assim, Gutenberg? Então eu tenho aqui, ó, o 2 elevado a menos 4. Isso para toda vez que tiver um menos aqui em cima no expoente. Então eu tenho 2 elevado a menos 4. Como que eu resolvo isso, Gutenberg? Eu não tenho como eu resolver isso aqui negativo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que eliminar esse menos aqui, esse sinal do negativo. Como que eu faço isso? Existe uma regra matemática que fala, quando eu tiver um expoente, né, é só eu inverter. Inverter quem, Gutenberg? Embaixo do 2 aqui, ó, eu tenho que lembrar que embaixo de todo número tem um 1. Não há necessidade de eu colocar o 1, porque 2 dividido por 1 é 2. Então não há necessidade de colocar ele. Então eu tenho que lembrar que eu tenho 1. Então é só eu inverter. Eu coloco o 1 que está embaixo do 2 em cima e coloco o 2 que estava em cima embaixo e coloco ele elevado à potência positiva. Ou seja, 2 elevado a menos 4 é igual a meio elevado a 4, que é igual a 1 sobre 16. Por que 1 sobre 16? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Tá certo? Então, ó, nas frações, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados ao expoente. Então, tanto o primeiro número quanto o segundo, tanto de cima quanto de baixo, acho que vou falar assim, tanto de cima quanto de baixo, eles vão ser elevados pelo mesmo denominador. Tá? Então, 2 terços, eu vou ter que multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2, e o 3, eu vou ter que multiplicar ele 3 vezes 3 vezes 3. Tá certo? Então, dá 8 sobre 27. Então, essas aqui são as propriedades da potenciação, tá bom? São as regrinhas que vai facilitar bastante, tá? Até, principalmente aqui no sinal negativo, aqui, ó, quando o expoente for negativo, tá? Então, multiplicação e divisão de potências, né? Nós temos na multiplicação das potências de bases iguais, mantém-se a base e soma os expoentes. Então, toda vez que eu tiver bases iguais sendo multiplicadas, o que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar eles. Então, eu tenho aqui, ó, tenho potências diferentes aqui, ó. Então, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 é igual a 5, que é a mesma base. 2 mais 3, então 5 elevado a 5. Então, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 elevado à quinta potência. Tá certo? Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. Na divisão acontece o contrário, tá? Em vez de somar os expoentes, é a mesma regra. Só que em vez de somar os expoentes, eu vou subtrair esses expoentes. Tá certo? Então, tenho aqui, ó, 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 2. Né? O 5 ao cubo, 5 ao quadrado, é igual a 5. 3 menos 2 é igual a 5 elevado a 1. Tá certo? Beleza. Então, quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora, potência de potência, mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Tá? Então, toma muito cuidado com essa situação. Então, quando eu tiver aqui um parênteses, né? Quando eu tiver uma base aqui, dentro do parênteses, já com um expoente e fora do parênteses um outro expoente, aí eu faço a multiplicação dos expoentes.
tá? Diferente da soma aqui, diferente da subtração, quando eu tiver nesses casos em particular, eu vou multiplicar. Igual o exemplo aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, tudo isso é elevado à quinta potência. Então, eu repito a base, que é o 3, 2 vezes o 5, então é a mesma coisa que 3 elevado à décima potência, ou seja, uma potência de potência, tá certo? E aí nós temos um exercício resolvido aqui, ó, né, já para poder bombar já. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, calcule o valor de A igual a meio elevado a menos 2, mais, abre colchete, 2 menos 1, menos, abre parêntese, menos 2, elevado a menos 1, fecha colchete, menos 1. Nossa, Gutenberg, mas quanto número, quanto colchete? Sim. E aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente tem que lembrar de primeiro resolver dentro dos parênteses, resolve tudo que está nos parênteses para depois resolver os colchetes, tá bom? E tem que ser um por um, passo a passo, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar achando, ah, não vou dar conta, antes de tentar fazer, tá? É um por um e é um processo, é um quebra-cabeça que você tem que montar. Tá? Eu gosto de falar que matemática é isso. Então eu tô aqui, né? O primeiro termo que tá em parênteses aqui, tá elevado a menos 2. O que eu faço quando eu tô elevado aqui com o expoente negativo? Eu tenho que inverter os números, as bases, não é isso? Então tá 1 sobre 2, vem pra cá, 2 sobre 1 elevado ao quadrado. Viu lá que já ficou positivo. A gente já usou lá as propriedades da potência, né? Mas, aí eu abro o colchete, 1 sobre 2, por que 1 sobre 2, Gutenberg? Porque aqui, ó, tá menos 1, não é? Eu não tenho que colocar isso positivo, não é isso? Se eu tenho que colocar positivo embaixo do 2, tem quem aqui? Tem o 1. Então eu tenho que inverter as bases, fica meio, menos, e a mesma coisa acontece aqui agora, ó. Não tem como eu resolver, ah, Gutenberg, eu podia multiplicar aqui os sinais, aqui menos com menos e dar mais. Não, eu tenho que fazer a inversão, tá? Eu tenho que fazer a inversão. Então tem o 1 embaixo e o 2 e o menos 2 em cima. Fica aqui o 1 em cima e o menos 2 embaixo. Como que eu resolvo isso aqui agora, Gutenberg? Então agora eu vou resolver 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Mais, que é o mais da operação mesmo, que é o mais da conta. Eu abro o colchete, dá meio. O que eu fiz aqui para ficar positivo, Gutenberg? Eu multipliquei menos vezes o menos, dá mais. Certo? Então meio e meio, positivo. Elevado a quem? A menos 1. Mas que bênção, né? Para não falar outra palavra. Esse menos 1 que não sai dali ainda, não saiu dali ainda. Gutenberg, como que nós vamos resolver isso? Vamos lá. Então, 4 dividido por 1 é quanto? 4. Tá aqui, né? O 4. Mais, que é o mais da fórmula, correto? Tá aqui. O que eu vou fazer aqui para poder ficar positivo? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inverter, não é isso? Não, eu não vou inverter. Eu vou tirar o MMC disso aqui, ó. Operação de adição e subtração dentro de parênteses, dentro de colchete, ou onde for que eu tiver fração, eu tenho que tirar o MMC antes de resolver aqui a potência. Então, 2 e 2 é 2, eu sei, né, que é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 que está embaixo é igual a 1, não é? 1 não, Gutenberg. Menos 1, não é menos 1? Certo. Então, como que eu faço para poder eliminar o menos ali, o menos 1? Eu faço a inversão das bases. Então, aqui embaixo do menos 1, do 1 aqui elevado a menos 1, tem 1. Então, vai ficar 4. Eu inverto 1 sobre 1, né? Então, acabou 1, não tem necessidade de colocar. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Logo, A é igual a 5, tá? É complicado um pouquinho, tá? É uma questão, assim, de paciência que tem que ter, tá? Mas vai dar tudo certo. E aí nós temos aí agora a potenciação lá na notação científica, né? Eu vou ler para vocês aí essa parte aí, ó. A notação científica permite escrever números usando potências de base 10. Então a base dela vai ser 10. Sua principal utilidade é de fornecer em um relance a ideia da ordem de grandeza de um número que, se fosse escrito por extenso, não daria essa informação de modo tão imediato.
Sua maior aplicação é representada pelos valores muito grandes, na astronomia, por exemplo. Outro muito pequeno, na química, por exemplo. Um número expresso em notação científica está escrito como produto de dois números reais. Um número real pertence ao intervalo 1 e 10 e uma potência de 10. Né? Aí eu coloquei um exemplo aí, ó. Né? Então eu tenho a letra A, 300. 300 então eu tenho o quê? Um intervalo de 1 a 10, não é? Então 300 é a mesma coisa de 3 vezes 100, não é? Se eu quero escrever aqui de potência de base 10, então a mesma coisa que de 100 é 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 100? Então se eu for escrever 300 em notação científica, é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. Pode acontecer também de ter um número muito pequeno, como a gente conversou aqui que na química acontece, né? Então o que vai acontecer, ó? Deixa eu explicar pra vocês, porque lá na atividade já vai ter sobre isso aqui, ó, notação científica. Então na letra B eu tenho 0,0052, certo? Esse 0,0052 é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 5 vezes 2 multiplicado por 0,001, certo? Gutenberg, mas como que eu vou colocar isso agora em potência, né? Toda vez que eu tiver aqui a vírgula, eu tenho que saber que o meu expoente vai dar negativo. Toda vez. Toda vez que eu tiver uma fração, toda vez, eu vou ter um expoente negativo. A base 10 vai ficar negativa. Então eu tenho o mesmo 5,2 vezes 10, que é a base, não é? Gutenberg, se a base é 10, como que eu descubro ali qual que é esse 3 que você colocou? É só eu contar a quantidade de zero que tem, ó. 1, 2, 3. Então eu coloco o 3 aqui. Simples assim. Certo? Então eu tenho aqui, ó, 32,45. Então 32,45 é a mesma coisa que 3,245 vezes 10. Não é? Ou 10 vezes 1, não é isso? Então, se eu multiplicar 3,245 por 10, eu vou encontrar 32,45. E aí, a mesma coisa tem que na D, ó. 5.249 é igual a 5,249 vezes quem? Vezes 1.000, porque é 5.249. Então, se eu multiplicar 5,249 por 1.000, dá 5.249. Que é a mesma coisa que, como é base 10 que eu quero encontrar, 1.000 não é a mesma coisa que eu colocar 10 ao cubo, porque 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Tá certo? Tá aqui. Isso aqui não tem necessidade, não. Isso aqui é mais exemplo, não tem necessidade, não. Tá certo? Então tá aí alguns exemplos para vocês. Tá? A mais. Então vamos lá. Então agora nós temos agora uma potência de expoente racional, né? Então seja A um número real positivo e P e Q uma fração, onde P é um número inteiro e Q é um número natural diferente de zero. Então o que acontece? Toda vez que eu tiver aqui uma base elevada a uma fração, que eu quiser fazer isso, transformar em uma raiz, é fácil. Eu coloco a raiz quadrada, dentro dela eu coloco o A. O número que está sendo o divisor aqui, que no caso é o Q, ele vem para cá, para cima aqui da raiz quadrada. E o P vai ser o expoente de A. Tá certo? Vamos mostrar um exemplo. Alguns exemplos aí. Então, 2 elevado a 3 sobre 5. Vou lá, abro a raiz, né? Coloco 2. Aonde que eu vou colocar o 5, Gutenberg? É o número que está embaixo? Sempre em cima da raiz. E o 3, que é o número que está dividindo, tá sendo dividido, vira expoente. Então, 3 elevado a 2 sobre 7. Então, o 7 é o divisor, vem para cá. E o 2 é o número que está dividido, vem para cá. Então, a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. 4 elevado a menos 1/3. Então, o 3 vem para cá. Correto? E o 4 fica elevado a menos 1. Aí, para poder não ficar negativo, eu tenho que fazer inversão, vai ficar 1/4 sobre 1. 1/4 ao expoente 1. Então, a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é um pouco mais complicado, um pouquinho. Mas é a mesma coisa. Então, eu tenho 2/3 elevado a 5 sobre 4. Então, o 4 é o divisor, fica em cima da raiz. E aí, eu tenho que lembrar que na hora que eu colocar a base 2 sobre 3 dentro da raiz,
o 5, que vai ser o expoente, vai multiplicar todo o número, tá bom? Só ver quantos minutos de aula aqui. 20 minutinhos de aula já. Vamos lá. Radiciação agora, né? Então, a radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que, multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá o valor que conhecemos. Então, um exemplo, ó. Qual é o número multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá o resultado de 125? Então, que número que eu vou ter que multiplicar por ele mesmo 3 vezes que dá 125? Então, por tentativa, nós podemos descobrir que 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Logo, o número que estamos procurando é o 5. Isso é radiciação. E aí nós temos aqui também a simplificação de radicais. Só um momentinho. Então nós vamos simplificar. A gente já vê muito pra gente fazer isso, né? Então vamos lá. Ó. Para fazer a simplificação, devemos seguir alguns passos. Primeiro, faturar o número em fatores primos. Certo? 2. Escrever o número na forma de potência. E o 3, colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número o índice do radical e o expoente da potência da propriedade da radiciação. Né? Então vamos lá, nós temos um exemplo aqui, ó. Calcule então a raiz quinta de 243. Então o que nós temos que fazer primeiro? Transformar o 243 em fatores primos. Por que isso, Gutenberg? Porque eu tenho que conseguir fazer a eliminação do máximo de números de dentro da raiz para fora dela. Certo? Como que eu faço isso, Gutenberg? Então 243. 243 dá para dividir por 2? Não. Opa, mas dá para dividir por 3. Então, 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, 243 é a mesma coisa do que eu falar que eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou 3 à quinta. Aí eu posso colocar agora o resultado, certo? Aí eu venho aqui, ó, né? Coloquei a mesma ali, 5, raiz quinta de 243 é igual a 5 raiz quinta de 3 à quinta potência. Eu posso cortar o 5 daqui, posso cortar o 5 daqui. O resultado disso aqui, o cálculo de raiz quinta de 243 vai ficar sendo só 3. Tá certo? Ou então, se quiser deixar só assim, pode deixar assim também. Aí nós temos exercícios, outros exercícios resolvidos aí, né? Então tem aqui, ó, para simplificar. Então nós temos o A, 32, raiz quadrada de 32. Então como que eu vou achar a raiz quadrada de 32? Não existe. Então eu vou ter que fatorar ela, não é? Então fatorando ela eu vou encontrar 2, 5 vezes. Então 2 vezes ele mesmo 5 vezes dá 32. Então é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho aqui, ó, aqui foi até meio complexo demais, né? É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho aqui dentro do parênteses aqui, ó, o 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. Então eu vou cortar os 2, porque é raiz quadrada, não é outra raiz, é raiz quadrada. Para que eu faço isso? Para poder eliminar o 2. E aí eu vou trazer ele para fora da raiz. E o resultado vai dar 4 raiz de 2. Aí a mesma coisa tem aqui a questão da B. Também temos a C aqui também, que nós nesse caso aqui transformamos ela em fração, certo? Para depois nós conseguirmos resolver ela, tá certo? E aqui nós temos a letra D, que é uma raiz negativa, tá certo? Raiz negativa. Nesse caso aqui há uma resposta. Gutenberg, mas raiz negativa não tem como eu resolver. Nesse caso aqui tem como eu resolver a raiz negativa, porque eu vou cortar o 3 aqui e o 3 aqui vai ficar menos 5 só, tá certo? A raiz ela vai deixar de existir, tá bom? Então esse é o cuidado que tem que ter, tá bom? E aí nós temos mais esse aqui, né? Resolva as operações a seguir. Essa aqui é mais complicada ainda, demanda um tempo maior, demanda uma
paciência maior que tem que ter. Então, a raiz quadrada de 32 mais raiz quadrada de 48 menos a raiz quadrada de 8 menos a raiz quadrada de 108. O que é que eu faço primeiro com isso aqui, Gutenberg? A primeira coisa que eu tenho que fazer é simplificar esses valores aqui se eles não tiverem raiz quadrada, raiz cúbica, dependendo da raiz que tiver aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é retirar a maior quantidade de números de dentro da raiz para poder fazer essas operações, tá certo? Aí aqui nós fizemos a mesma coisa que aconteceu no exercício anterior. Nesse aqui, ó, foi a mesma coisa que nós fizemos. Então, pega um por um e faz. O 32, a simplificada de 32, eu sei que é 4 raiz de 2. Então, eu já posso vir aqui e fazer 4 raiz de 2. Não há necessidade de eu ficar colocando aqui que dá 2 vezes 5. Não tem essa necessidade aqui não, tá? Eu posso fazer direto mesmo, se eu quiser. Se eu sei que é 2 vezes 5 e eu quero tirar de dentro da raiz, então é 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. Corto os 2, tiro os 2 de fora. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2. Pronto. Então, se eu simplifiquei aqui a raiz quadrada de 48 e eu encontrei esse resultado aqui, ó. 2 elevado à quarta vezes 3. Como que eu vou fazer para poder eliminar aqui? Eu vou ter que colocar o 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes o 3. Corto os 2, certo? 2 vezes 2 de fora da raiz dá 4. 4 raiz de 3. Só isso. Certo? Então, 8. 8 é a mesma coisa aqui, ó. Tá a mesma coisa. Aqui tá muito extenso aqui. Eu acho que tá muito extenso. Então, 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes o 2. Certo? Corto o 2, vai ficar 2 raiz de 2. E aí eu tenho esse caso aqui, né? No caso 108. 108 dá 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Correto? Mas eu posso ainda colocar o 3 ao quadrado vezes 3. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tirar o 2 de dentro da raiz, certo? Vai ficar aqui 2 vezes um 3 que eu vou cortar também, correto? E aí vai ficar o 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 3. Tá certo? Então, aqui tá os resultados que eu falei pra vocês, ó. Tá aqui, ó. 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 3, menos 2 raiz de 2, menos 6 raiz de 3. Tá certo? Aí, como que eu resolvo isso aqui, Gutenberg? Eu tenho que fazer os termos iguais, certo? Então, aqui, ó, o 4 raiz de 2 dá pra fazer com esse 2 aqui, não dá? Então, 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 dá 2 raiz de 2, correto? Aí eu tenho aqui, ó, 4 raiz de 3 menos 6 raiz de 3, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai, menos 2 raiz de 3. Tá aqui o resultado final aqui, ó. Mesma coisa, esse outro exemplo aqui que vocês podem utilizar para poder fazer. Tá? Esse aqui, como eu falei para vocês, ele tá muito cheio, tá? Esse aqui tá muito cheio. Tentem ir por essa linha de raciocínio, de acordo com a raiz. De acordo com a raiz e a quantidade de termos de bases que eu vou ter lá dentro da raiz para poder eu conseguir fazer o corte do meu expoente com a raiz quadrada e obviamente vir para fora da raiz, tá bom? Agora nós temos aqui os exercícios. Vou falar com vocês aqui como que faz os exercícios, aproveitar já poder fazer. Então, eu tenho o exercício número 1, que é para calcular as potências com expoentes inteiros, certo? Então, você vai calcular os valores das potências. Então, quanto que é 3 elevado à quarta? Quanto que é menos 2 elevado a 3? O resultado disso aqui, tá bom? Na 2, a 2 vai demandar um pouco mais de tempo, porque aí ela vai fazer igual aquele exemplo, número 1, aquele exercício resolvido número 1. Você vai ter que resolver um por um de dentro do parênteses, depois resolver dentro do colchete, para depois trazer para fora. E nesse caso aqui, a mesma coisa. Tá bom? Só lembrando que esses menos aqui eu vou ter que fazer a inversão dos valores. Tá em cima, tá embaixo. Tá bom? Igual nesse caso aqui, ó, o menos 2 que tá aqui embaixo, aqui, ó, dividindo, vai ficar 1 sobre 2 positivo. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Aí depois vou ter que tirar MMC, tá? Vai poder encontrar um valor aqui para de baixo. É facinho, tá? É só ter paciência mesmo. Então aqui na 3 você vai calcular quanto que é 10
10 vezes ele mesmo 6 vezes. A B também, então é fácil. Só se prestar atenção na explicação, deu uma dica lá valiosíssima. Na C aqui a menos 4 é a mesma coisa, só que agora eu vou ter as vírgulas. Lembra? Toda vez que eu tiver o 10 elevado a menos alguma coisa, eu vou ter uma vírgula, tá? Ter uma dízima. E nesse caso aqui, ó, 10 a menos 6 vezes 10 a 4, já falei, né? Quando temos bases iguais, a gente faz o quê? Soma os expoentes, quando é multiplicação, né? Então eu vou ter que somar os expoentes, certo? Vou encontrar o resultado e depois vou transformar o 10 nesse valor. Na 4, você vai escrever como potência de base 10. Você vai transformar isso aqui em 10. 10.000 é a mesma coisa que quanto vezes 10? Certo? Vezes 10, quantas vezes? Certo? Na 5, é para calcular as potências em reais, quando definidas. Certo? Então, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Nesses casos aqui, você vai ter que colocar como é fração, vocês vão ter que colocar dentro da raiz quadrada, não é isso? Vão ter que colocar dentro da raiz quadrada, porque são frações, tá bom? Isso quando der para poder fazer. Na 6, vocês vão ter que reduzir a uma única potência. Como vocês vão reduzir a uma única potência? Vocês vão ter que fazer as operações, certo? Que operação que é multiplicação? Se é multiplicação, eu vou somar, eu vou subtrair, vou multiplicar um pelo outro. Na D aqui, ó, desculpa aqui que eu errei, depois eu coloquei do lado aqui, isso aqui não tem nada a ver. Então, é 2 elevado à quinta elevado ao cubo, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero ter uma potência de potência. Qual que é a propriedade de uma potência de potência? Como que eu resolvo? Beleza. Na E, eu tenho aqui uma base com um expoente elevado a um outro expoente, certo? Ou seja, mais uma potência de potência. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Para poder depois resolver aqui esse valor aqui. O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que resolver? Tá certo? Aí a 7 é para vocês escreverem em notação científica, igual eu expliquei. Certo? O 5 aqui, o 500, desculpa, 500 é igual a quantos? A 5 vezes 10 elevado a quanto? Né? Igualzinho na notação científica que tem ali no conteúdo para trás. Na 7. Na 8, você vai simplificar cada item, certo? Você vai simplificar os itens para poder justamente cortar, né? Como eu já expliquei agora há pouco no exercício, para poder vocês cortarem aqui os valores lá de dentro. Então, 8. 8 aqui vou ter que simplificar, né? Então, 8 dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, dá 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Só que aqui está pedindo raiz quadrada, não é? Então, é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado vezes o 2, não é isso? Dá isso, não dá? Eu corto os 2, então a resposta disso aqui vai ficar o quê? 2 raiz de 2. Certo? A mesma coisa vocês vão fazer com os outros. Tem que tomar cuidado que aqui é uma raiz cúbica. Então, o expoente que eu vou ter que levar aqui e encontrar é um cubo para poder eu conseguir cortar. E aqui é a mesma coisa, só que com a quarta potência. Tá bom? E a 9 é para vocês efetuarem essas operações aí. A mesma coisa do exercício lá, vocês vão ter que resolver. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que simplificar. Simplificou, eu vou ter que cortar os expoentes iguais. Cortei os expoentes, eu faço as operações. Tá certo? Beleza? Então, era isso, pessoal. Nossa aula dos conceitos de potenciação foi essa. Tá? Espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham conseguido assimilar. Qualquer dúvida eu vou estar na live, né? Poder tirar as dúvidas de vocês. Os exercícios resolvidos lá servem como base para resolver algumas questões aqui do exercício. São 9 exercícios para vocês fazerem. E aí na próxima aula eu já vou trazer agora a função exponencial de verdade. Como calcular, como fazer o cálculo, como que faz o gráfico, mostrar para vocês que ela é inversa da função logarítmica, mas isso aí é lá na frente mesmo, tá certo? Quando vocês aprenderem também função logarítmica. Mas é uma questão fácil, é uma questão assim, ó, tem que ter muita paciência, tá? Porque são muitos números, tá? São muitos números, muitos resultados. Tem que tomar muito cuidado com os expoentes e muito cuidado com os sinais. E eu acho que é só mesmo. Tá? Eu acho que é só. Dúvidas vão surgir com certeza no meio do processo, no meio do caminho, vão surgir várias, mas estou aqui para poder sanar essas dúvidas, a gente desenvolver junto, né, esse processo. Tá?
tá bom? É um crescimento mútuo. Estamos no mesmo barco, tá bom? Estamos na mesma causa. Fiquem com Deus, até a próxima e nos vemos na live, tá bom? Muito obrigado, tchau!